Olá, sou o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos trabalhar com esta habilidade aqui, ok? O que diz essa habilidade? Os conectores. Ela fala sobre os conectores. Muito bem. Os conectores, eles são palavras que conectam. Então, uma pergunta na sua cabecinha. O que são conectores? Só conectores, às vezes a gente pensa em conexão, talvez, né? Mas em uma frase, o que são conectores? Alguma coisa veio à sua mente? Não? Não, no começo a minha também não veio assim. Eu tive que preparar, tive que estudar, mas eu vou compartilhar com você, tá bom? Olha, o site Brasil Escola, mais uma vez, nos salvou. Porque ele tem uma boa noção do que são os conectores. Então, aqui, ó, o site traz uma definição interessante. Ela é pequena, mas ela é bem detalhada. E aí, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos pensar nessas palavras em destaque. Ó, coesão textual. Opa, já dá uma ideia. Coesão textual. Os conectores vão servir para isso. Elementos de conexão, olha que legal! Então já temos uma ideia. O que mais? Promove encadeamento das ideias e contribui para a progressão textual. Como diz meu amigo que está me filmando agora, fechou. Por quê? Os conectores é um tipo de elemento de conexão entre o texto. Essa conexão serve para encadear as ideias, para que a pessoa entenda a sua proposta. Um texto, ele tem uma função, né, de passar uma ideia. Mesmo que você concorde ou discorde, mas é importante que você leia, mesmo assunto que você não goste. Por quê? Porque você vai ter certeza se você concorda, você pode desconstruir ideias. Então, para isso, precisamos ter uma progressão textual. E quem vai nos ajudar? O nosso conector. Muito bem. O site Brasil Escola ainda trouxe alguns detalhes, ainda uma tabela com alguns. Então, ó, nós não vamos nos ater a isso aqui, porque não é o objetivo da nossa aula. É só para contextualizar os conectores que foram trabalhados pela habilidade. Então, vocês já viram isso na aula de português com o professor de vocês. Então, adição, causa, reafirmação, semelhança, oposição, restrição, ligação temporal, estas são as ideias que os conectores trazem. Você também vai encontrar outro nome, conectores discursivos, ok? Muito bem, so you got it. Você entendeu agora. Pequena revisão, nós estamos trabalhando com a habilidade 15. Ela trabalha com conectores. O que são conectores? São palavras, elementos que trabalham com a conexão temporal entre um texto. Aí, nós vimos alguns, cada um deles tem uma função. Muito bem. Será que tem em inglês? Tem em inglês. A mesma coisa que você encontra em português, você encontra em inglês. Como assim a mesma coisa, professor? São línguas diferentes. A mesma coisa em termos de função. Os conectores também existirão na língua inglesa para que o texto possa fluir, possa ter um começo, um meio, um fim. Ele vai conectar a ideia. Você vai entender que existe uma progressão, uma continuação de ideias. Então, aqui, uma tabela, existe alguns exemplos também. São conectores que passam a ideia de direção, por exemplo. Passa a ideia de ênfase. Passa a ideia de tempo e sequência. Então, são palavras que, quando você lê, você vai entender que passou um tempo, por exemplo, há uma sequência, um evento após o outro. Existe comparação, contraste. Olha, tanta coisa legal. Cause and effect, causa e efeito. Então, temos bastante na nossa língua portuguesa, mas tem bastante também na língua inglesa, a segunda língua que você está estudando. Tudo bem? Então, voltando à habilidade, nós temos os conectores, tudo bem? Os conectores que a habilidade trabalha serão and, but, because, then, so, before and after.
ok? Então, estes, nós retomamos a ideia do que são conectores, fizemos uma alusão ao português e ao inglês e agora nós vamos abordar, nós vamos fixar nessas aqui. Vocês viram que existem outras, mas nós vamos focar nesta aqui porque a habilidade trabalhou com estas. Você vai encontrar também o nome em inglês connectors. Então, são os mesmos conectores, ok? Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje por and. Então, and é a primeira que nós vamos trabalhar. Está com o seu caderno? Está com a sua caneta para você anotar? Muito bem. Então, qual é a função de and? Você sabe que a função primária dele é conectar, mas se existem outros, é porque existe uma especificidade. Ele é específico para aquele sentido. Então, nós vamos ver o sentido específico de cada conector. O primeiro, it is used to link words or clauses. And é usado para ligar palavras ou frases. Então, você simplesmente faz a ligação. Não há diferença entre elas. O sentido que nós temos aqui é de uma adição. Vamos ao exemplo? I like coffee and milk. I like coffee and milk. Se você fosse traduzir, você já traduziu na sua casa, aposto. Eu gosto de café e leite. Então, tem duas palavras e eu quero unir as duas palavras. Elas têm o mesmo sentido para mim. Eu posso unir palavras, mas também eu posso unir frases. Nesse caso, clauses. I like coffee and my wife likes tea. Então, eu gosto de café e minha esposa gosta de chá. Eu quero unir as duas palavras, mas eu poderia colocar um outro conectivo também. Por exemplo, I like coffee, but my wife likes tea. Então, você pode, num texto, você pode trocar os conectores, tendo em mente que o sentido delas vão mudar ligeiramente, outros totalmente. Faz essa experiência, construa uma frase, vai colocando os conectores que nós vamos trabalhar e vai experimentando, experienciando qual é o sentido que o conector vai trazer para você, tá bom? Então, reforçando, nós vimos o conector AND. It is used to link words and clauses. Usado para linkar. As pessoas falam linkar, né? Que é ligar palavras e frases. Então, aqui estão ligados, ó. Olha que legal a frase. Muito bem? Então, memorizando, AND é um conector que traz a ideia de adição entre as frases, entre as palavras. Muito bem. Então, vou sempre retomar essa ideia. Nós estamos estudando os conectores. Nós vimos o AND. Qual será o próximo agora? But. Muito bem. But é um conector cuja função é suggest a contract. Então, but it is used to suggest a contract. Conseguiu entender a frase? Senão eu te ajudo. É usado para sugerir um contraste agora, uma diferença entre os dois termos, as duas frases, as duas palavras. No anterior era igual, and, mas but, você entende que vai ser uma ideia contrária. Você falou um assunto, uma ideia, agora você vai introduzir uma outra ideia contrária. Agora, retomando a ideia dos conectores, nós vimos o and. Agora, veremos o but. Muito bem. But. It is used to suggest a contrast. Conseguiu traduzir em casa? Então, but é usado para sugerir um contraste. Como assim um contraste? Uma diferença entre ideias. Já que é um conector, ele conecta ideias, palavras, sentidos, eventos. Então, quando você utilizar but, você está mostrando para a pessoa que estiver lendo que a primeira ideia tem um sentido e a outra um sentido contrário. É um contraste que você vai dar entre as ideias. Vamos ao exemplo? He is 73. But he still goes running every day. Então, he is 73. É uma ideia. Ele tem 73 anos de idade. But, quando você fala isso, você já espera. Tem 73, mas nós podemos entender but como mas. Então, nós já entendemos que há uma ideia contrária a essa. Ou pelo menos um contraste.
algo diferente. He still goes running every day. Ele corre, ele exercita todos os dias. Olha que legal. Então, apesar de ter 73 anos, ele caminha todos os dias, ele corre todos os dias. Entendeu? Então há uma leve ideia de contraste. Ok? Então, conector but tem a ideia de contrast. Então, but é equivalente ao nosso mas. Gravou a ideia? But, contrast. A ideia de contraste. Muito bem, está clareando agora, né? As ideias. Retomando então a ideia de conectores, qual será o próximo então? Isto mesmo, because. Lembre-se que a letra E você não pronuncia, então você fala because. Qual é a função de because? Introduces clauses of cause and reason, cause and effect, por exemplo. Então ele apresenta frase de causa e efeito, causa e razão. Vamos ao exemplo? Everyone decided to leave the party earlier because the hosts had an argument. Todos decidiram deixar a festa mais cedo porque os anfitriões tiveram uma discussão. Que triste isso, né? Mas para você entender que houve um problema na qual uma discussão e a razão disso, o resultado, eles foram embora mais cedo da festa. Muito bem? Tudo isso foi entendido pelos argumentos, pelo vocabulário, mas também pelo conector because. Viu a importância dele? Então, because tem a ideia de razão e contraste. Continuando, connectors. Qual será o próximo agora? Then. Quanto à pronúncia, termina com N. Então você eleva a sua língua a falar then. Só para não falar then, é then. Ok? Qual é a função do then? Then it is used to express the idea that one thing took place after another. Então, quando é utilizado then, para expressar uma ideia que uma coisa aconteceu antes da outra. Não é conector? Não vai conectar a ideia? Então, você vai entender que uma coisa aconteceu antes da outra. Então, uma progressão. Lembra que a função do conector é da ideia de progressão? Então, o then vai te ajudar nisso. Vamos ao exemplo? She looked through the window and then started crying. Ela olhou pela janela e começou a chorar. Coitado, o que será que ela viu na janela? Mas nós entendemos que tem dois eventos, duas situações. Ela olha pela janela, look through the window, and then, e então, após isso, começa a chorar. Eu espero que seja chorar de felicidade, mas isso são conclusões a partir do conector then, que passa a ideia de algo aconteceu após o outro. Viu? Uma única palavra, você pode construir várias ideias de continuidade. Uma coisa aconteceu após a outra. Uma palavrinha só. Continuando, então, agora nós vamos para so. So it is used to introduce a decision. So, como você já pode ver, é usado para apresentar uma decisão. Você toma uma decisão, então você pode usar so. Corolla is cheaper than Ford Fusion, so I decided to get it. O Corolla é mais barato do que o Ford Fusion. Então, ou seja, eu tomei a decisão de pegar, de comprar, de adquirir o Corolla. Então eu quero mostrar para quem estiver conversando que eu tomei uma decisão. Eu estava comparando as ideias. No caso, são dois carros. Então, eu tomei a decisão de adquirir o Corolla. É só um exemplo, tá bom? Só para você entender a ideia de tomar a decisão. So tem um outro significado. It is used to summarize what is just being said. So é usado também quando você quer summarize, quando você quer resumir uma ideia. Então, quando você está pensando algo e você quer resumir o que você acabou de dizer, você passou
os próximos 2 minutos falando sua ideia, o seu ponto de vista. Então você quer resumir aquilo, você introduz a palavra so. Para isso, tem a música Wish You Were Here, do Pink Floyd. Essa música eu tirei do site letras.muse.br para você depois investigar. Eu trouxe uma parte dele, o começo, ele já traz a palavrinha so. Eu vou ler esse estrofe com você para você entender a parte que ele está finalizando a ideia. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from the veil. Do you think you can tell? Então, ele já inicia a frase com uma conclusão. Nós entendemos isso pela presença do so aqui. Vamos à tradução. Então, você acha que consegue distinguir o paraíso do inferno, céus azuis da dor? Você consegue distinguir um campo esverdeado de um trilho de aço gelado? Um sorriso de uma máscara? Você acha que consegue distinguir? Olha, interessante a máscara tão utilizada hoje. Então, nós podemos concluir que ele teve uma conversa com alguém, então ele quer finalizar aquilo, ele quer summarizing, ele quer resumir do que eles conversaram. Então, você acha que consegue distinguir o paraíso do inferno? Então, a música chama Wish You Were Here. Quando você tiver tempo, investigue essa música, ouça, traduza, cante junto, é muito bom. Você gosta dessa música? It's perfect? Yeah. Olha, meu parceiro aqui da filmagem aqui gosta também. Então, tudo isso, toda essa ideia é expressa pelos conectores. Agora nós temos a outra, before. Termina com ele também? Termina. É pronunciada? Não. Before. It is used to refer the order of actions in a sentence. Vamos de novo? It is used to refer to the order of an action in a sentence. Conseguiu entender daí? Se não, eu vou te ajudar. Before, esse conector que nós estamos utilizando, é usado para referir a ordem das ações numa sentença. Então, nós temos uma sentença, nós temos ideias, nós queremos passar uma mensagem para o nosso leitor. Então, o before, ele vai dar essa ideia de ordem. Vamos ao exemplo. Order of action. Think carefully before you choose. Pense cuidadosamente antes de escolher. Isso é para você também, tá bom? Pense cuidadosamente antes de escolher. Então, nós temos duas ideias, pensar e escolher. Mas ele pede, pense cuidadosamente antes. Então temos uma sequência aqui, né? Uma ideia, uma ordem de ação. Tem duas ações, pensar, escolher. Qual primeiro? Think carefully before you choose. Pense antes de escolher. Então, essa ideia é expressa pelo before. Vamos continuar? Agora, after. Ótimo. After é um conector. Vamos ver a função dele? It is used when a particular time has passed or an event has ended. Então, é utilizado como uma época, um momento específico passou. Um evento chegou ao fim. Então, você utiliza after. After that terrible accident, my parents moved to USA. Vamos de novo? After, o equivalente ao após. That terrible accident, aquele terrível acidente. My parents moved to the USA. Então, os meus pais se mudaram para os Estados Unidos. Então, houve um problema específico, um acontecimento, um evento específico. Então, nós temos uma ordem aqui, ou seja, após o acidente. Então, temos duas ideias. O acidente aconteceu e, no caso dos meus pais, mudaram-se para os Estados Unidos. Como vou ter essa ideia de tempo? Como que eu vou conectar as ideias? After passa a ideia de após. Então, após o acidente, meus pais mudaram para os Estados Unidos.
Muito bem. After. Bom, após passar a ideia dos conectores, nós fizemos a ideia dos conectores na língua portuguesa, vimos que tem a função de adição, de semelhança, de contraste, vimos uma tabela com alguns na língua inglesa, vimos que nós vamos abordar algumas que a habilidade pediu, solicitou, sugeriu, e nós vimos que cada uma tem uma função. Lembra? De adição, de contraste, de ideia de consequência. Então, agora nós vamos uma revisão para que você possa lembrar e não ficar igual o gatinho. Nossa, qual será que era mesmo? Então vamos lá. Sempre apoiado por essa habilidade. Conectores. Então, foram essas aqui. And, but, because, then, so, before and after. Legal? Então lembra, and, link words. Ele vai ligar as palavras. Elas são iguais entre si. Eu quero passar a ideia de adição. But, contrast. Contraste uma coisa e outra. Cause and reason, uma causa, uma razão para alguma coisa. Because. Then, takes place after another. Então, then, alguma coisa acontece após uma outra. Takes place after another. So, é uma decisão. Você tomou uma decisão, então você vai utilizar so. Before, order of action. É uma ordem de ações. Então, são várias ações. Como eu vou conectá-las? Usando before. Before é equivalente ao antes. After, depois. Particular time has passed or ended. Então, algo aconteceu após. Ok? Quais são os equivalentes em português? E, mas, porque, então, antes e após, ou depois. Muito bem. Vamos agora às palavras, às frases como exemplos. I like to read and write. I like to read and write. Então, eu gosto de ler e escrever. Você também, né? Você está lendo, você está escrevendo, você está ouvindo. As 4 habilidades. Então, elas são iguais às ideias. I like to read and write. Because John's very intelligent, but a little lazy. O John é muito inteligente, mas um pouco preguiçoso. O John é assim, você não é assim. Sei que você gosta de ler e escrever muito bem. Because. I gotta do it because it's important. I gotta do it because it's important. Então, eu tenho que fazer isso. Qual que é a razão de eu fazer isso? Porque é importante. Tem uma causa para eu estar fazendo isso. Colectando, né? Linkando, conectando os exemplos, eu gosto de ler e escrever porque é importante. Não é isso? Para os seus estudos não é importante você fazer a sua tarefa todos os dias, uma sequência, tem que ser intenso e tem que ser todos os dias. Then, let me finish this paper, then I go. Você vai dizer para a pessoa, permita-me terminar esse trabalho. Paper, nesse caso, é de trabalho, né? O seu trabalho acadêmico. E então, eu vou. Deixa-me só terminar meu trabalho e então, ou seja, a pessoa vai entender que primeiro você tem que terminar o seu trabalho e depois, then I go. Depois eu vou. I'm really tired, so I gotta go. Eu estou realmente cansado. Então, eu concluo que eu tenho que ir embora. Já passou. Então, você está mostrando para quem estiver ouvindo que você tomou uma decisão. Então, por causa deste motivo, eu tenho que ir. I gotta go. Now, before. I always pray before I have lunch. Eu sempre oro, rezo antes de almoçar. Então, aqui, o before está ligando 2 ideias. Orar ou rezar e depois almoçar. Então, I always pray before I have lunch. Antes de almoçar. After. I'll phone her after dinner. I'll phone her after dinner. Então, nós temos 2 ideias. Ligar para ela e jantar. Então, eu vou ligar para ela após o jantar. Tem ideia? Tem. São 2? São. Tem a ideia de um acontecer antes do outro? Tem.
Então, isso é expresso pelo after, após. Eu vou ligar para ela após o jantar. Muito bem. Então, estes são os conectores da nossa aula de hoje. E você viu que cada um tem uma função diferente. Cada um vai nos ajudar a passar uma ideia de igualdade, de consequência, de contraste. Então, eles são os seus amigos num texto. Eles vão te ajudar a entender um texto. Quando você lê, você tem uma ideia primária. Quando você retoma a ideia, você se aprofunda muito mais. Então, a minha dica é que você leia um texto várias vezes. Cada vez que você lê, você se apropria mais do sentido. Por hoje é só. Um abraço do professor Marcelo. Até a próxima.